Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje temos propostas de Deus para ajudar. Que bom. Estamos já no período assírio. Israel já foi levado para o cativeiro dos assírios, que não são fofos. E na última discussão falamos de Jonas e Naum, que falaram a Israel que já estava no cativeiro da Assíria. Jonas, qual era a palavra que simbolizava Jonas? Era potencial? Potencial. E Naum? Não, é mais difícil, né? Em hebraico. Din, exato. Din, que é o julgamento, né? Chegou a hora do julgamento. Jonas falando que Deus... Retributivo, né? Retributivo, exato. Não distributivo. É aquele que a gente gosta. Da vingança, né? A gente e Jonas. A gente, Jonas e Naum, né? Todo mundo gosta. Então fala desse julgamento, não para Israel, que já estava no cativeiro, já tinha chegado o julgamento de Israel. Era para os assírios. Então a mensagem de Naum era uma mensagem de quê? De esperança, Esperança. Para Israel. Hoje temos Patrícia, com sua voz suave e melodiosa, vai nos brindar aqui com a presença dela. Sofonias, então, tenta, Israel foi levado ao cativeiro e Judá ainda não. Só que espiritualmente, Ezequias já passou, aquele período de servidão, de arrependimento, de servidão, de alta espiritual, passou. Depois de Ezequias, a gente tem uns reis não tão legais, que vai desandar em Manassés. E aqui... os reis que seguem o caminho de Jeroboão? Os reis que seguem o caminho de Jeroboão, normalmente eles falam isso mais por Reino do Norte. É verdade, é Israel. Por Reino do Sul, eles falam que não andaram no caminho de Davi, não é? E o sarrafo de Judá é mais alto, O sarrafo de Judá é mais alto. Só que agora ficou igual, O de Israel, e aqui os profetas estão tentando avisar. Sim. Estão tentando avisar. E Sofonias quer fazer isso. Quer avisar o povo de Judá. E nessa estrada a gente falou sobre uma falsa dicotomia entre a história A e a história B. Só para nos ajudar com o pensamento crítico. Afinal, quando a gente tem contato com os profetas, inicialmente a gente pensa que os profetas estão falando só do quê? Julgamento. Julgamento, sem Condenação. dúvida. Condenação, mas por causa de quê? Desobediência, Desobediência. Idolatria. Que toma forma de quê? Idolatria. A gente vê, a gente enxerga de idolatria, A gente falou que essa história A, prevista lá em Crônicas. Não, Crônicas não. História A prevista lá em Samuel e Reis. A gente enxerga a idolatria. E a história B, que é a condenação por causa do quê? Da injustiça. E opressão com o povo, que a gente enxerga mais claramente em Crônicas. Então a gente sempre tenta enxergar, afinal de contas o profeta está falando da história A ou da história B? Na verdade é a mesma, Mas só para a gente ver aonde que eles colocam mais o foco. Então, temos aqui, tivemos dois profetas de Judá, já falamos, Miqueias, que era a imagem de Deus como um juiz. E aí, Miqueias é bem direto, Ele fala de ídolos e de injustiça, tudo misturado, mas ele ataca bastante a injustiça e a opressão. Miqueias gasta muito tempo sobre isso. Quase como se a injustiça e a opressão levasse o povo à idolatria. Ou o contrário, É o dilema de Tostines. Elas estão misturadas, Estão misturadas. E depois falamos do primeiro Isaías, da vinha de Isaías. Um episódio, aliás, muito pouco ouvido, viu? Muito pouco ouvido. O pessoal não gosta de Isaías. Então esse aqui também vai ser pouco ouvido. Vamos falar também de Isaías. Os primeiros 11 capítulos de Isaías são diretos sobre a injustiça que estava acontecendo em Judá. E tanto a mensagem de Isaías quanto a de Miqueias ajudou o povo a se arrepender, liderados por quem? Ezequias, liderados por Ezequias, o que ajudou esses caras a ganharem mais várias gerações. E afinal de contas, eles não foram conquistados pelos assírios, como os irmãos do norte. De forma quase milagrosa, que o reino de Judá é minúsculo diante do Império Assírio. Quase como se tivesse um Deus ali protegendo. Quase como se tivesse um Deus protegendo, exatamente.
de tão absurdo que foi a resistência de Judá à invasão assíria. Então, vamos aqui, chegamos a Sofonias. E a palavra que simboliza Sofonias também é em hebraico, é tshuvah, Chuva. que não é chuva. Não é chuva. Tshuvah, que significa retornar ao estado inicial. Lembra no início a gente falou que a criação era boa? Estamos um tempo falando sobre isso. Deus fez a criação e viu que era bom, né? Isso tudo antes da bagunça lá, que começa a partir da queda. E a tradição judaica tem essa ideia de retornar, de restaurar o reino de Deus, né? Restaurar o reinado de Deus como era no princípio. E tshuvah, que a gente dá origem aí ao conceito de arrependimento, tem esse significado de retorno. Imagina um retorno numa estrada, né? Aquele retorno em U. Tem algumas estradas que permitem, né? Você tem um retorno em U, e tshuvah é bem isso. Algumas traduções falam sobre mudar de direção, né? Pode ser, também é aceito, é possível. Sim, você muda a direção para trás. Muda de direção para trás, que é a tradução mais literal, né, de tshuvah. Seria o retorno em U, né? Retornar para o plano original de Deus. E essa é a palavra que simboliza o livro de Sofonias, né? E a palavra que leva, então, até a gente a pensar sobre isso, né? Quem é o Vinícius real? O que funciona da forma que Deus projetou? Ou aquele que vai, de vez em quando vai, Ih, Vinícius. faz lambança? Não é? Quem é? Afinal, né, o Vinícius verdadeiro é aquele que opera de acordo com o plano original de Deus, e não aquele que você pensa que é, né? Por causa de todas as suas falhas. Você já ouviu, né, a orelha já ficou quente, ou você mesmo já percebeu. Então, Sofonias tem essa mensagem, né, nos chamando a voltar, chamando, na verdade, o povo de Judá a voltar à história que Deus está contando e que quer contar em parceria com o povo de Judá, em parceria com cada um de nós. No caso de Judá, é um chamado para eles voltarem a ser um reino de quê? Sacerdote. Muito bom, tá afiado. Um reino de sacerdotes que vivem na encruzilhada do mundo para ajudar a Deus a restaurar o seu plano. Vamos lá, Sofonias 1, de 1 a 5. E hoje nós temos de novo a voz. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos oficiantes idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, quando se prostram jurando pelo Senhor, e também por Moloque. Olha a situação espiritual de Judá. O que os sacerdotes estão fazendo mesmo? Estão adorando o exército de estrelas que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Eles estão aí apostando em pedindo ajuda para o que vier, né? Em vez de voltar para o original, estão voltando para o que fazia o pai de Ezequias, né, Acais. E chegou a sacrificar um de seus filhos. O irmão mais velho de Ezequias, queimou. Às vezes, Deus aproveitou isso, né? Talvez, né, para mostrar onde eles estavam. E agora está tentando mostrar de novo, né? Sim. Aqui, onde eles estão. E aqui, adoração a Moloque, né? E esse lugar onde isso era feito, né, era horroroso, né? Onde eram queimados os sacrifícios infantis, né, de crianças. Moloque é como uma evolução de Baal, né? Conta-se sobre o Gehenna, né, que traduzido aí como o inferno, que era esse vale ao lado de Jerusalém, onde acontecia essas coisas nessa época, onde bebês eram sacrificados,
e viria a se tornar algo como um lixão, né? Um depósito de rejeitos da cidade de Jerusalém, onde tudo que era descartado era jogado nesse vale. Então ficou uma herança aí dessa época. Jesus faz menção a essa herança, né? Vamos lá, verso 6 ao 9, o que diz? Aqueles que se desviam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam. Calem-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia castigarei todos os que evitam pisar na soleira dos ídolos, que enchem o templo de seus deuses com violência e engano. Templo dos seus deuses com violência e engano. História A ou história B aqui? História A. Parece que está falando de idolatria. Mas ele fala de violência. Violência e engano. Violência, história B, história A e B, tudo misturado. Né? Tudo misturado. Eu também fiquei curioso com esse negócio vestido de roupas estrangeiras. Eu não sei se eu tô já querendo acusar que eles estão roubando os estrangeiros ou se eles só estão realmente fazendo comércio com eles. Não vamos acusá-lo, né? Quem acusa, inimigo é. Isso. Pois é. Quem avisa, amigo é. Quem acusa, inimigo é. Não dá para separar a história da A e da B aqui. Se fosse sangue, seria do tipo AB. Né? Vamos lá, Sofonias, o que tem no verso 14? Vamos pular um pouquinho para o 14. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. É aquela história, não pensem que os atos de Ezequias os livrarão para sempre. O dia está chegando, fique esperto. Né? Vamos lá para o capítulo 2, até o verso 3. Reúna-se, ajunte-se, nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busquem o Senhor todos vocês humildes do país, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Talvez o quê? Vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Olha o tom aqui, turma. A gente fez bobagem, viu? Aliás, a gente não fez bobagem. A gente fez muita besteira. Mas muita. Agora, olha só, se vocês quiserem viver, ouça aqui, porque talvez, só talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. E agora ele já não está mais falando da Assíria, né? Tem uma nova força batendo a porta. Qual é esse novo império que está batendo a porta deles? Não apareceu aqui ainda. Babilônia. Babilônia está agora batendo a porta. Né? É interessante que nesse ele fala também que para poder buscar esse abrigo, né, para que eles possam ter esse abrigo, eles têm que buscar a justiça e a humildade, né, que é o contrário da fonte B, né? Exato, né? Que é arrependimento da história B, né? O arrependimento da história B. É justiça da opressão. E aí ele começa a explicar, usar um padrão que a gente já viu. O que diz aí no verso 8? Ouvi os insultos de Moabe e as zombarias dos amonitas, que insultaram o meu povo e fizeram ameaças contra o seu território. Ele fala de Moabe, dos amonitas, ele está falando dos vizinhos, né, da nação de Judá, e ele vai passando por outros vizinhos. Ele demonstra, né, a preocupação que Deus demonstra com a conduta aqui, ruim, né, dos vizinhos, ele vai eventualmente demonstrar com Judá também, a tal da injustiça da opressão. Né? Ou seja, a gente tem a idolatria, mas a questão que ele grita mais e não está focando exatamente na forma que eles adoram, mas no que eles fazem com os outros, né? Os insultos de Moabe, a zombaria dos amonitas, né? Fizeram ameaças contra o seu território, está falando dessas ações. Até porque se fosse condenar eles por idolatria seria muito fácil, né? Seria muito fácil. Né? Eles nunca se livram dos altares. Né?
Eles são de outros povos que adoram outros deuses, Deus não escolheu eles, né? Exato. Eles já viveriam condenados, não precisariam de Sofonias, isso deveria vir desde antes. Por premissa, né? Por premissa. Muito bem, vamos ao 15 agora. Essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesma: eu e mais ninguém. Que ruínas sobraram! Uma toca de animais selvagens. Todos os que passam por ela zombam e sacodem os punhos. Ô Jerusalém! Né? Aí a mensagem é aqui, ó, Babilônia está chegando e ninguém vai escapar. Até a Síria, né? Aqui ele está falando de Nínive. Nem o povo de Judá. Agora, vamos ver aqui em Sofonias 3, ele fala sobre Judá. O que ele fala aí para Jerusalém? Sofonias 3, 1 a 4. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve a ninguém e não aceita a correção. Não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. Esse ele está falando que não confia no Senhor, né? Para os outros ele não fala isso. Ele fala da conduta, da opressão. Mas para Jerusalém ele está falando disso. Né? No meio dela, os seus líderes são leões que rugem. Seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. Seus líderes são tão ruins como o quê? Leões. Exato, estão se comportando do mesmo jeito que as nações, né? Ao lado, que os vizinhos. Né? E qual é o problema? No verso 5 aí, a gente tem uma ideia. Qual é o problema? Lê o verso 5, por favor. No meio dela está o Senhor. No meio disso tudo, quem está? O Senhor. O Senhor que se importa com as pessoas, né? Que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça, e a cada novo dia ele não falha, mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Quer dizer que o Deus que se importa está no meio disso tudo, está vendo isso tudo. E se Ele é Deus, isso não vai ficar assim, não pode ficar assim. Porque a cada manhã ele ministra a sua justiça. Olha, 6 e 7. Eliminei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas. Suas cidades estão destruídas. Ninguém foi deixado, ninguém. Eu disse à cidade: com certeza você me temerá e aceitará a correção. Pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. Mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo de maldade. Aqui até dói um pouco, né? Se sente o coração de Isaías. Né? Fala, pô, eu disse a cidade. Isaías Sofonias, desculpa. Eu disse a cidade, com certeza você me temerá e aceitará a correção. Pois então, desse jeito, sua habitação não seria eliminada. Dá para ver que como Sofonias tinha esperança, né? Só que mais, eles estavam ávidos pelo quê? Para fazer todo tipo de maldade. Para fazer todo tipo de maldade. Quer dizer, olha, Deus está falando assim, vou fazer um negócio aqui com as nações ao redor. Vou rapar as nações ao redor. Vai vir a Babilônia aqui. Até a Síria vai cair. E com certeza eles vão me dar ouvido. Mas eles ainda estavam ávidos para fazer todo tipo de maldade. Então, ou seja, quando chega nesse ponto, ele já viu, já avisou, já mostrou o que vai acontecer, já desenhou com as nações ao redor. Então, para restaurar a Shalom, é hora de uma outra estratégia, né? Só tem um jeito. O que diz aí no verso 8? Por isso, esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar. Decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Sofonias é bem didático, né? O que Deus vai fazer e por que precisa fazer e o que vai acontecer. Então, ele disse lá, né, o que aconteceu, ele rapou as nações, né, eles tinham esperança de arrependimento, mas ainda estavam ávidos para fazer o mal.
a causa. Né? Por isso esperem por mim. O que eu preciso fazer, declara o Senhor? No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi juntar as nações, reunir os reis e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. Bem didático. Né? Se fosse hoje em dia, ele estaria com um PowerPoint explicando tópico a tópico o que ia acontecer. E como sempre, no fim, um pouco de esperança, né? O que tem aí no verso 9? Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Então, um pouquinho de esperança, né? 12 ao 17, mais de esperança. Mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Até 17. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel. Alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Tá bonito esse final, né? Tá bonito esse final. Veja o problema que Sofonias coloca, né, no livro dele aqui em 3 capítulos. Né? Você tem a idolatria e a conduta, o comportamento e a liderança de vocês, sacerdotes, né, os oficiantes, estão levando vocês a tratarem as pessoas injustamente. E eu espero que vocês se arrependam, chuvá e acordem, porque o que os aguarda, no capítulo 2, é o quê? Julgamento. Né? Julgamento, a ira. Vai cair a Filístia, vai cair Moabe, vai cair Amon, Cush e até a Síria. E você, adivinha só, não ficará de fora. Eu pensei que depois de trazer julgamentos nas nações ao redor, você iria se arrepender, mas não. Isso não aconteceu. Então, vai chegar a sua vez, né? E eu vou usar essa destruição e esse julgamento para purgar, para purificar quem você é. Porque, no fim, o que o espera do outro lado dessa fase é esperança e restauração. Amém. Você fala, mas tem esperança no fim? Tem, mas não era para eles. É tipo, depois que vier a ira, depois que acontecer o que vai acontecer, que vier o julgamento de Deus, depois que vocês forem purgados e purificados, aí isso vai acontecer. O remanescente de Israel. O remanescente de Israel. Que é o que acontece, né? Porque eles são levados e no cativeiro a adoração amadurece tremendamente. Né? A adoração, o zelo pela palavra, a forma que eles liam, que eles crescem, né, na quase adoração à palavra. Né? Isso se desenvolve no cativeiro, que é isso aqui acontecendo. Né? Então, quando ele fala dessa esperança aqui no fim, ele está falando do depois. Né? Eis uma mensagem profética, Sim. No sentido que se conhece por aí, né? Do futuro. Uhum. Aquela música de Sofonias não tem nada a ver com o livro. Estava aqui tentando fazer uma ligação, mas... Mas é difícil, né? É difícil interpretar, não é? Pois é verdade. Então, Sofonias é isso, né? Você sente aqui a angústia dele, a mensagem dele é clara, é didática, tem tanto idolatria como maldade, opressão, né? A agonia de Sofonias ao ver o povo sendo avisado e não reagindo, mas ainda tendo desejo de fazer maldade, né? E a necessidade que Deus tem de purgar, né? De trazer o julgamento, purgar para que eles pudessem recriar, reconstruir, restaurar o desejo de obediência. Né? E isso só foi acontecer mesmo no cativeiro.
Então, senhores, Sofonias. Mensagem Forte. forte, não é? É. Indicação, 16 anos. É isso? Mensagem forte de Sofonias. Nosso próximo papo, segundo Isaías, com outra mensagem forte. O povo estava precisando, né? Parece que o povo estava precisando nessa parte final, né, do período assírio. Estava precisando. Então até lá, hoje tivemos Patrícia, com sua voz suave e melodiosa, e Vinícius, o Pessoa. Não é? A pessoa. Ou Pessoa, a Os Pessoa. dois servem, Os eu dois atendo pelos dois. Até a próxima, pessoal.